Deus anima Moisés a falar outra vez a Faraó, mas o coração de Faraó mostra-se endurecido. Então, Deus determina a primeira praga. As águas do rio Nilo tornam-se em sangue. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor, faça seu comentário. Todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Antes de iniciar a aula, quero convidar você para participar da nossa caravana. Nós, se Deus quiser, iremos para Israel no dia 16 de novembro e retornaremos no dia 24 do mesmo mês de novembro de 2023. Esta caravana é uma parceria que eu fiz com o meu irmão, o professor Alberto. Ele já morou em Israel e esta é a 6ª caravana que ele está fazendo para Israel. Eu tive o privilégio de participar antes da pandemia, mas nesta de novembro eu quero contar com a sua participação. Mais detalhes, o folder mostrando todos os lugares que nós iremos conhecer, o valor, tudo isso eu envio para você pelo nosso WhatsApp, o 21 98622 3266. Agora chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o Antigo Testamento capítulo por capítulo. Começamos pelo primeiro livro de Gênesis, e estudamos os 50 capítulos. Todas as aulas estão disponíveis aí no playlist Gênesis capítulo por capítulo. E agora estamos estudando o segundo livro do Antigo Testamento, Êxodo, capítulo por capítulo. Já estudamos 6 capítulos. As aulas estão disponíveis aí também no playlist Êxodo capítulo por capítulo. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam todos disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Vamos para a divisão do capítulo número 7 do livro de Êxodo. Primeira parte, vai do primeiro versículo até o versículo 13. Tema: Deus anima Moisés a falar outra vez a Faraó. Segunda parte, começa no versículo 14 e vai até o versículo 18. O coração de Faraó mostra-se endurecido. E a terceira parte, do versículo 19 até o 25, que é o último versículo. O tema: a primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Como eu faço em todas as aulas, vamos recapitular a linha do tempo da vida de Moisés. O calendário que estamos usando é o calendário cristão. Jacó e família descem ao Egito mais ou menos 1875 anos antes de Cristo. A conquista de Jericó com Josué ocorre mais ou menos em 1400 anos antes de Cristo, e a terceira etapa da vida de Moisés mais ou menos em 1440 anos antes de Cristo. Não se esqueça que Moisés está com 80 anos. Os primeiros 40 anos ele passou no Egito, 40 anos ele passou em Midian, junto com o seu sogro, com a sua esposa Zípora e com os seus 2 filhos, Gerson e Eliezer, e com 80 anos ele retorna para o Egito. Vamos dar uma passadinha novamente no nosso mapa. Mar Grande é o mar Mediterrâneo, Egito, Rio Nilo, Delta do Nilo, Terra de Gósen é onde estavam habitando os israelitas.
Midian é a região onde vivia o sogro de Moisés, onde Moisés passou 40 anos. Monte Sinai, onde Deus falou com Moisés, Deus apareceu para Moisés e Deus pede para que Moisés retorne para o Egito. Vamos ler os 2 primeiros versículos do capítulo 7. Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó para que deixe sair da terra os filhos de Israel. Nós já aprendemos que Moisés disse para Deus que tinha dificuldade para conversar, para falar com Faraó. E Deus ficou até irado com Moisés e colocou Arão, seu irmão, para ser o seu porta-voz. Então Deus falaria com Moisés, Moisés falaria com Arão e Arão seria o porta-voz, falaria com Faraó. É isso que significa quando Deus fala que colocou Moisés como Deus. É nesse sentido, claro. Agora vamos ler do versículo 3 até o 5. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Nós aprendemos no vídeo anterior sobre essa questão de Deus ter endurecido o coração de Faraó. E aí vem a pergunta, será que Faraó tinha liberdade, tinha livre-arbítrio para decidir? Nós vimos no capítulo 13, no versículo 19, vamos até reler. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir se não for obrigado por mão forte. Como nós aprendemos sobre um dos atributos de Deus, a onisciência, aí nós vemos a presciência. Ou seja, Deus conhece todas as coisas, conhece os nossos pensamentos e conhece o futuro também. Por isso que o texto diz que Faraó não iria deixar. Porque Deus conhece o futuro, Deus já sabia a decisão de Faraó. Só que no texto do capítulo 7, Deus está falando que iria endurecer o coração de Faraó. Aí vem a pergunta, Faraó tinha liberdade de escolha? Como nós já aprendemos, as duas doutrinas são bíblicas, tanto a doutrina da predestinação como a doutrina do livre-arbítrio. Embora sejam antagônicas, e isto na teologia nós chamamos de paradoxo. O que é um paradoxo? É quando duas verdades são opostas. E como resolver a questão? A única forma é aceitar as duas, embora nossa mente não consiga compreender, mas as duas doutrinas são bíblicas. O que devemos é evitar os extremos. Por quê? Porque existe um grupo que é extremista, só defende a predestinação, é radical, não aceita o livre-arbítrio. Mas, por outro lado, tem um grupo que já é radical no sentido contrário, só aceita a doutrina do livre-arbítrio, nega a predestinação. Como a nossa instituição, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que este ano completa 40 anos, sempre ajudando a igreja brasileira no combate às seitas e heresias, no ensino da palavra de Deus, como a nossa instituição é interdenominacional, nós respeitamos as duas correntes teológicas. Eu sempre cito aqui um escritor de saudosa memória, o Meyer Pittman. Ele ensina no seu livro Doutrinas Bíblicas que o teólogo que defende só uma doutrina é teólogo caolho, teólogo de um olho só. Por que ele diz isso? Porque as duas doutrinas são bíblicas. O melhor é aceitar as duas correntes.
não ser radical, não ser extremista. Vamos em frente. Versículos 6 e 7. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado. Assim fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram com Faraó. Lembra a linha do tempo que eu apresentei no início da aula? A vida de Moisés é dividida em 3 partes: 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, na região do Sinai, e os 40 anos restantes, porque Moisés viveu 120 anos, ele tira o povo do Egito e conduz para a região do Sinai. E eles vão ficar 40 anos naquela região. Isso nós vamos aprender mais na frente. E essas 3 etapas da vida de Moisés também é confirmada por Estevão, no seu discurso, na sua pregação, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Depois você pode conferir aí na sua Bíblia. Um detalhe importante. Alguém poderia perguntar, e Miriam, quantos anos ela tinha? Moisés, 80, Arão, seu irmão, 3 anos mais velho, 83, e Miriam, segundo os estudiosos, segundo a tradição, tinha por volta de 87 anos. Nós sabemos que ela era mais velha, porque nós vimos quando Moisés foi colocado num cesto no rio Nilo, ela ficou observando. Portanto, ela já tinha uma certa idade. Então, como eu disse, não tem como afirmar, mas os estudiosos, a tradição diz que Miriam tinha mais ou menos 87 anos. Vamos em frente. Versículos 8 e 9. O Senhor falou a Moisés e Arão: quando o Faraó lhes disser, façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão: pegue o seu bordão e jogue-o diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. Este bordão é aquele mesmo que Moisés usou lá no Monte Sinai, quando Deus pediu para ele jogar no chão e virou uma cobra. É o mesmo bordão, só que agora Moisés deu esse bordão, cajado ou vara, para Arão, seu irmão, que é o seu porta-voz. Vamos para a leitura do versículo 10. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Vamos ver o que aconteceu quando Arão jogou o seu bordão, esta vara, no chão e ela virou uma serpente? Versículos 11, 12 e 13. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois cada um deles jogou o seu bordão e eles viraram serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Veja que estes mágicos encantadores fizeram a mesma coisa. Mas esta técnica de encantar uma serpente e deixar ela rígida, eles já conheciam. Ocorre que, no caso de Moisés, é diferente. O bordão que Moisés deu para Arão não era uma serpente, era realmente uma vara, um bordão. E quando ele joga, o bordão se transforma em cobra, vira uma cobra. É o contrário. E ainda devorou as outras cobras. Veja que os mágicos tentaram imitar o milagre, e isto não é diferente hoje. O falso profeta, os enganadores, aqueles que usam a religião para enganar as pessoas, muitas vezes enganam o povo com falsos milagres. Nós não sabemos se a técnica destes mágicos era um truque ou se era um poder demoníaco, um poder satânico. Nós não sabemos, mas podemos afirmar que era falso. Era uma tentativa de imitar o milagre. Mas aí nós vemos o verdadeiro milagre. Agora, notou que mesmo assim,
Faraó endureceu seu coração, mesmo vendo a superioridade do cajado, do bordão de Arão. O coração de Faraó continuou endurecido, não ouviu exatamente como Deus havia dito. Olha aí de novo a presciência de Deus. Vamos para a segunda parte. O coração de Faraó mostra-se endurecido. Do versículo 14 até o 18. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com Faraó pela manhã, ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente e diga a Faraó: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixe o meu povo ir para que me adore no deserto, mas até agora você não quis ouvir. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Esta é a primeira das 10 pragas. Vamos ver na terceira parte? A primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Versículo 19. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão, estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os rios, sobre os seus canais, sobre suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Veja que a população do Egito dependia da água do rio Nilo para irrigar as suas plantações, para fazer alimentos, para beber. Dependiam daquela água. Heródoto, que é chamado o pai da história, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz que o Egito é uma dádiva do Nilo. O que ele queria dizer? Que o Egito só existe em função do rio Nilo. Senão tudo seria deserto. Agora veja a obediência de Moisés e Arão. Versículos 20 e 21. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Agora vamos ver a reação de Faraó e dos seus magos? Versículos de 22 a 25, que é o último versículo. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Faraó virou-se e foi para casa, sem dar atenção ao que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Agora, para finalizar, eu preparei uma tabela. Nesta tabela nós vamos colocar as 10 pragas, as advertências, ou seja, as referências bíblicas, o modo que foi utilizado para realizar cada praga, as divindades do Egito que foram atingidas com as pragas e as reações do povo egípcio, do faraó, dos seus magos, encantadores. Vamos para a primeira. Observe, primeira praga, Nilo torna-se em sangue. Advertências. Está em Êxodo, capítulo 7, que é o capítulo que nós estamos estudando, do versículo 15 até o 18. Modo, foi usada a vara, o bordão que Moisés deu para o seu irmão Arão. Está registrado no capítulo 7, versículo 19. Apis, deus boi, e Ísis, deusa do Nilo. O rio Nilo era também tido como uma divindade.
E esse Apis, Deus Boi, se manifestava na época da enchente do rio Nilo. Foi exatamente nesta época que o rio Nilo tornou-se sangue. E Ísis era a deusa do Nilo. E a reação de Faraó nós vimos, ele ficou com o coração endurecido, não liberou o povo. Está registrado no capítulo 7, versículos 22 e 23. Nós já aprendemos que a religião no Egito era politeísta, eles tinham vários deuses e todas essas divindades cairão por terra e Deus, o Senhor, vai mostrar a sua soberania. Também nós já aprendemos por que Deus escolheu a nação de Israel. Por 3 motivos: para mostrar a sua glória, a sua soberania, o seu poderio para todo mundo, para todas as nações. É o que nós estamos estudando. Escolheu Israel para entregar para o mundo, para as nações, a sua palavra, a Bíblia, que é o alimento da nossa alma, e também o nosso Salvador, Jesus Cristo, que é da tribo de Judá. Agora, durante a semana, você deve reler o capítulo inteirinho. Se ficar alguma dúvida, por favor, coloque aí na descrição que eu terei o prazer de responder para você. E não esqueça de baixar esse material, está lá no nosso site, no www.icp.com.br. Esse material ajuda muito no aprendizado, utilize na sua escola dominical para ajudar os novos convertidos, no discipulado. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.